Bom, gente, então dando continuidade às nossas aulas a respeito das doenças crônicas, hoje a nossa aula vai falar um pouco sobre dois tipos de doenças, né, metabólicas crônicas, que é justamente a diabetes e a hipertensão. Então, o conceito, tal como a gente sempre começa, né, a diabetes mellitus é justamente uma doença crônica, mais uma vez reforçando, é uma doença que não tem cura, causada, não tem cura, mas tem tratamento, que é causada pela falta absoluta ou relativa da insulina no organismo, né? Então, quando a insulina ela é produzida pelas células betas pancreáticas, elas tornam-se insuficientes, a glicose ela é impedida de ser absorvida pelas células, o que ocasiona elevação da mesma na corrente sanguínea. Então, para quem não entende ou não conhece como desencadeia o processo da diabetes, é justamente nós temos um órgão, que é o pâncreas, que é responsável por secretar, por sintetizar a insulina. E essa insulina, ela tem uma responsabilidade muito grande, que é de levar a glicose que está na corrente sanguínea para dentro da célula. Porque dentro da célula, a glicose ela vai ser quebrada, ela vai ser oxidada e ela vai fornecer energia, conhecido como ATP, para que as células elas possam ter todas as suas atividades vitais. O que acontece é que quando uma pessoa ela tem a diabetes, essa produção de insulina, ela diminui ou às vezes ela não fabrica mais a insulina. O pâncreas ele tem essa deficiência. E se não tem insulina para levar a glicose para dentro da célula, essa glicose ela fica fora e se acumula. E esse excesso de glicose pode trazer alguns malefícios, tá? Algumas vezes até a morte, né? Então, alguns comprometimentos que afetam o sistema nervoso, psicológico, enfim, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos e por isso que é importante ter o tratamento com as insulinas, que é justamente uma introdução de uma insulina externa por meio de medicamentos intravenosos, para que essas insulinas externas façam todo o trabalho que deveria ser feito pela insulina que era produzida pelo pâncreas, né? Então, esse é um resumo do que seria a diabetes, né? Então, aqui vocês podem ver os tipos de diabetes, né? Tem a pré-diabetes, que é justamente uma pessoa que ela não é diabética, mas ela tem algumas tendências, elas demonstram alguns sinais, né? A glicose está sempre alterada, né? Então, começar a observar se essas pessoas elas apresentam alguns sintomas que são característicos da diabetes, então quer dizer que ela tem uma tendência a desenvolver ou se tornar uma pessoa diabética. Então, ela pode ser uma pessoa pré-diabética. A diabetes tipo 1, que é muito comum, né? Que é uma doença justamente em que as células do pâncreas, elas não produzem mais insulina, né? Ela não é uma doença que é provocada, por exemplo, por um alimento estragado, ou por um inseto, por uma alergia, enfim. Ela é uma doença autoimune. O próprio organismo destrói essa fabricação dessas células que vai produzir a insulina, né? E ela é idiopática, ou seja, ela não tem uma razão assim, científica, algo que explique por que as células elas provocam esse suicídio pancreático, certo? E o público-alvo são crianças e adultos jovens, muito comum em crianças, né? E acaba que essas pessoas que são diabéticas do tipo 1, elas se tornam dependentes de insulina, porque justamente o pâncreas ele está ferido, ele nunca mais vai produzir aquele tipo de célula que produz insulina. Então, para sempre, ele vai ter que ter um controle, um acompanhamento com a insulina exógena, né? Para que possa ajudar essa pessoa a não ter nenhum comprometimento com o acúmulo de glicose na corrente sanguínea. A diabetes do tipo 2 é justamente um defeito secretor progressivo de insulina. Significa que o quê? A pessoa, ela produz insulina, mas justamente essa insulina que é produzida, às vezes ela não está trabalhando da maneira certa. É como se produzisse, por exemplo, uma insulina meio defeituosa. Então, essa insulina ela não consegue fazer o trabalho dela de uma maneira correta. Então, geralmente são adultos acima de 30 anos que desenvolvem esse tipo de diabetes, né? E as pessoas acabam se tornando dependentes de medicamentos que vão justamente fortalecer um pouco essa insulina ou fazer o trabalho que a insulina faria perfeitamente. Tem a diabetes mellitus do tipo gestacional, que geralmente são complicações devido
a maneira de se alimentar dessa grávida e que, se não tiver cuidado, não só a alimentação, vale ressaltar, que tem alguns hormônios na placenta que justamente eles influenciam no controle metabólico da glicose e da insulina. Faz com que ela não seja estimulada ou que ela não atue da maneira correta. E quando a mulher ela já não tem mais a criança, esses hormônios que trabalhavam para desestimular ou para inativar a insulina, eles vão desaparecer, né? E isso faz com que a mulher ela retorne à sua vida normal. Mas tem casos em que, se a grávida ela não se cuida, a diabetes mellitus ela pode ser algo que vai ficar para sempre na vida dela. Em outras gestações, ela vai também ter a mesma complicação. E tem outros tipos de diabetes, que é justamente resultado de cirurgias cirúrgicas, às vezes uma cirurgia no pâncreas, um câncer, alguma coisa que comprometeu aquele órgão e principalmente, né? Infelizmente, na realidade, ela não vai ter mais aquela secreção de insulina como tinha antes. Alguns fármacos também podem influenciar a destruição da produção das células betas pancreáticas e também a desnutrição. Então, no diabetes mellitus do tipo 1, é justamente, como eu falei, um defeito primário, né, da destruição das células betas pancreáticas. Ou seja, as pessoas que têm diabetes do tipo 1, elas não vão mais produzir insulina. Então, quais são alguns fatores de risco, né, que justamente podem influenciar? Genéticos, né? Como eu falei, é uma doença autoimune, então o próprio corpo ele comete esse suicídio e também os ambientais podem ter alguns estímulos, né? Algumas vezes a falta de sedentarismo, a maneira de se alimentar, acaba sobrecarregando alguns órgãos, em especial o pâncreas, que por ter algumas coisas, alguns comprometimentos, não trabalha mais da maneira certa. Quais são alguns sintomas que uma pessoa que tem diabetes mellitus ela pode ter, né? O cansaço fácil, muita sede, porque o excesso de glicose, a glicose ela é uma molécula que ela carrega muita água com ela. E aí o que acontece? Quando a pessoa ela tem muita glicose no sangue, essa água que estava na circulação ela vai ser captada pela glicose, vai ficar ali com ela. O que acontece é que se tem pouca água, já que ela foi captada, o nosso organismo vai sinalizar que ele precisa de mais água. E por isso que a pessoa que é diabética ela sente muita sede. O apetite também vai aumentar, porque as células elas se alimentam de glicose. Se não está entrando glicose dentro dela, ela vai dizer eu quero mais, eu quero mais. E onde é que está a glicose? Na corrente sanguínea. Então, isso vai aumentar muito o apetite. E aumentando o apetite, a pessoa vai comer mais. Comendo mais, vai ter mais glicose. Já tem glicose que não entrou. E vindo mais glicose da alimentação, extra glicose. Pode trazer muitos malefícios para a pessoa. O emagrecimento também, né, é muito comum devido às células elas não estarem sendo alimentadas, então elas começam a sacrificar o que elas têm para manter o indivíduo ali, a energia do indivíduo, a força do indivíduo, o músculo do indivíduo, e a urina também ela se torna um pouco aumentada. Em relação à diabetes mellitus do tipo 2, né, quais são alguns fatores de risco? São os fatores genéticos, os ambientais, a história familiar. Então, se uma pessoa na sua família ela tem diabetes, a tendência é que você também pode chegar a desenvolver. E geneticamente falando, por exemplo, se você tem avós, os seus avós são diabéticos, provavelmente seus pais eles não vão ter diabetes, mas você pode chegar a desenvolver diabetes. As futuras gerações elas sempre têm a tendência maior de desenvolver a diabetes, certo? A obesidade, o sedentarismo, o histórico de diabetes gestacional, a pré-diabetes e a sua etnia também são coisas que são fatores que influenciam para o desenvolvimento do segundo tipo de diabetes, que é justamente você produz insulina, mas essa produção ela é insuficiente para ajudar a glicose a entrar na célula. E a diabetes gestacional eu não trouxe aqui, mas eu já falei para vocês, é justamente devido à alimentação da grávida, mas também alguns hormônios que estão na placenta, que justamente comprometem o metabolismo da glicose e da insulina, fazendo com que ocorra excesso de glicose na corrente sanguínea, e essa gestante ela vai desenvolver a diabetes, que é justamente esse acréscimo ou esse acúmulo de glicose na corrente sanguínea. O diagnóstico é justamente observar quais são alguns sinais e sintomas que o paciente ele está mostrando. Por exemplo, muita sede, tem muita sede, ela toma água, mas a boca permanece seca. O cansaço rápido e a fraqueza, porque o paciente não está se alimentando, então ele vai sentir cansaço. O aumento do apetite, a urina em excesso, emagrecimento sem causa aparente. São todos os sintomas que eu já mencionei da diabetes mellitus tipo 1. Então, quais são os diagnósticos? Né? Fazer o exame físico do paciente, olhar ele como um todo e também perguntar quais são os
sintomas que ele relatar, as queixas, né, e os exames laboratoriais, que vão justamente indicar os parâmetros de acordo com os valores, se a pessoa está apresentando ou não um valor maior do controle de açúcar no seu sangue, isso vai dizer muito com a junção dos sintomas se ela tem ou não a diabetes. Então, como vocês podem ver aqui, tem, por exemplo, uma mostra, né, do alimento, tanto quando a pessoa, do alimento não, perdão, da pessoa quando ela está em jejum, né, e os valores que indicam se a pessoa ela tem diabetes ou ela está hipoglicêmica, enfim. Então, a hipoglicemia aqui, se a pessoa apresentar nos seus níveis, nos seus exames bioquímicos menor que 70, entre 70 a 100 ela está normal, e de 100 para cima já pode ser um caso de pré-diabetes ou diabetes. Isso se o paciente ele fazer o exame em jejum. E também pode ser 2 horas depois da refeição, fazer o mesmo exame. Se ou outro exame, né? Pode ser o exame capilar ou sanguíneo mesmo. Se vê que esse paciente ele apresenta fora do padrão normal, significa que ele pode estar com a quantidade menor de insulina no sangue, ou de glicose no sangue, ou também ela pode estar passando. Então, é uma forma de. Não só isso a gente deve se apegar, né? A glicemia dele deu 70, tá com hipoglicemia, ou deu 130, tá com pré-diabetes, ou tá diabético. Não. A gente tem que avaliar o paciente como um todo. Talvez ele comeu alguma comida que era muito calórica, que fez com que ele tivesse um grande acúmulo de glicose, ou às vezes são outros fatores que talvez o paciente já venha apresentando: sede, urina, formiga na urina, emagrecimento, tudo isso também pode ser levado em consideração e deve ser levado em consideração. Não é um parâmetro só que vai diagnosticar como diabetes. Então, quais são algumas complicações agudas? Porque tem tantas complicações agudas como também as complicações tardias. Então, as duas principais complicações agudas relacionadas ao diabetes mellitus é a hipoglicemia, que é justamente uma queda da glicemia no sangue, e a cetoacidose diabética, né? Então, a hipoglicemia é quando os valores de glicose eles dão menor que 70 miligramas por litro, e é um efeito colateral comum da insulinoterapia, né? Embora os pacientes que utilizam remédios, que são secretagogos, da insulina também possam ser afetados. Então, muitas vezes, né, porque você está tomando um remédio que a glicose ela vai entrar total na célula, ou ela entra ao ponto de poder comprometer um pouco o estado do paciente. Os sinais autônomos também, né, que é o sistema nervoso autônomo, que ele é totalmente comprometido e influenciado, e alguns sinais adrenérgicos que, como vocês podem ver, que acabam influenciando, que acabam acometendo esse paciente. Como vocês podem ver, o suor excessivo, a tontura, a palidez, palpitação, a sensação de fome e mudanças de comportamento. Então, esses são alguns sinais de que talvez essa pessoa ela pode estar hipoglicêmica, ou seja, tenha uma quantidade de açúcar reduzida no seu sangue, e essa quantidade reduzida, ela pode trazer alguns malefícios à pessoa. Bem, em relação às complicações agudas, a hipoglicemia, como eu falei, é justamente ocorre alguns comprometimentos, como a lentificação do desempenho e a dificuldade de concentração da pessoa. Então, ela fica desorientada, dificuldade de falar, porque justamente açúcar que dá energia, gente, não é açúcar branco que a gente bota no suco, fica em cima da mesa, não. A glicose que está no sangue está baixa e acaba que a falta dela traz alguns malefícios. É por isso que, puxando um pouquinho no gancho, algumas pessoas acabam fazendo algumas dietas restritivas, dietas que tiram carboidrato, que é a maior concentração de glicose está nas fontes de carboidrato, e essas pessoas acham que, tipo, essas estratégias, eu vou ficar fitness, eu vou emagrecer isso e aquilo, e não tem noção do quanto você pode estar trazendo alguns malefícios ao seu organismo. Então, são estratégias que podem sim trazer um comprometimento se você não for acompanhado por um profissional adequado. Saiu aqui, perdão. E também desmaio, fadiga excessiva, tem que ter muito cuidado com isso. Em relação à cetoacidose, é justamente quando se tem o quê? Você passa por um processo de estresse e alguns hormônios eles são ativados contra
a ação da insulina. São os hormônios, tipo, inimigos, que seria justamente o cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando a gente está estressado, o nível de cortisol ele está lá em cima, e o glucagon. O que acontece é que esses hormônios, eles acabam bloqueando o metabolismo da glicose. E uma vez que eles bloqueiam o metabolismo da glicose, essa glicose ela não pode trabalhar para entrar na célula. Ela vai se acumular, provocando uma hiperglicemia e, consequentemente, alguns corpos cetônicos, eles são formados através desses bloqueios, fazendo com que o corpo se torne um pouco ácido, por isso que é conhecido como cetoacidose, por causa dos corpos cetônicos. Né? São alguns ácidos que são produzidos, fazendo com que o sangue ele fique com um pH diferente do normal. E quais são algumas complicações tardias que a diabetes ela pode trazer? Por exemplo, vocês podem ver aí as doenças macrovasculares e microvasculares, né? A neuropatia diabética, a retinopatia diabética. Então, as doenças macrovasculares são justamente doenças que vão acometer vasos maiores, né? E os vasos maiores no organismo. E as doenças microvasculares, que são as que vai acometer justamente vasos menores. E aqui vocês podem ver, eu trouxe algumas imagens que mostram justamente que a alimentação ela pode trazer um acúmulo de colesterol no sangue e faz com que esse colesterol ele traga alguns malefícios que estão sim relacionados com a diabetes e alguns microvasos, como vocês podem ver nessas imagens, eles acabam sendo acometidos, eles podem ser lesionados com o tempo e as pessoas podem perder as funções a quais esses vasos que são lesionados, eles irrigavam. Então, o olho, por isso que a gente sabe que é muito comum que as pessoas que são diabéticas, se elas não cuidam com o tempo, elas podem perder a visão, né? Porque alguns microvasos, eles são lesionados devido a o excesso de açúcar no sangue que não pode ser metabolizado, o pé diabético, que é muito comum, em que alguns vasos eles são lesados e com isso eles não podem mais fazer as suas atividades normais, e no rim, que tem justamente um dos sintomas que é muito, um dos sintomas não, um dos exames que é feito é justamente para ver o nível de creatinina que tem no sangue, porque aqui esses vasos que vocês podem ver aqui no rim, eles filtram algumas impurezas, não, algumas proteínas. Quando esses vasos eles são lesionados, eles são abertos, as proteínas que deveriam ser filtradas para que elas não pudessem passar, elas passam para a urina. E aí faz o exame que detecta que tem proteína na urina. Se tem proteína na urina, significa que tem alguma lesão do tipo renal. Aí você vai investigar por que essa lesão renal ela aconteceu. E muitas vezes pode ser devido à diabetes. Então, qual é a sintomatologia, né? Nós já falamos de alguns sintomas que as pessoas elas podem sentir, desde que tenha a pré-diabetes, a hipoglicemia até a hiperglicemia. Então, aí vocês podem ver a polidipsia, a boca seca, né? A poliúria, que é a vontade de fazer muito xixi, a sede aqui, como polidipsia e boca seca, a fadiga, que é o cansaço, a litose, que é o mau hálito, que é justamente os corpos cetônicos, que são ácidos que estão dentro do estômago, que provocam odor, e a pessoa ela tem isso, né? A confusão mental até o coma, muitas vezes se não for cuidada. Náuseas e vômitos também pode ser comum, perca de peso, visão turva, né? Ferida não curada, são justamente alguns sintomas que a gente vê que é comum da diabetes. E quais são alguns tratamentos, né? Então, eu tenho que observar justamente quando o paciente ele tem diabetes ou que ele ou talvez tenha suspeita de que tenha diabetes, o nível de consciência dele, né? A hidratação ela deve ser rigorosa, porque a água ela tem uma função muito importante para hidratar e 70% do nosso corpo é feito de água, então a gente tem que ter uma importância. A administração correta da insulina, geralmente, tem várias formas de ser administrada a insulina, né? Então, o médico ele vai ver qual é a que se adequa, desde a condição financeira até a consciência do paciente de usar esse tipo de insulina. O tratamento ele é medicamentoso e também nutricional. O medicamentoso seria justamente algumas medicações que são utilizadas como secretagogos para que possa ter um controle e uma função melhor da insulina. E o nutricional é justamente a gente vai falar um pouquinho,
que são os objetivos da dietoterapia, né? Então, a dietoterapia, ela busca trabalhar as anormalidades metabólicas de lipídios, de glicose e da pressão. O nutricionista, ele deve avaliar o histórico alimentar, conhecer um pouco da rotina desse paciente, os excessos, o que ele come, as formas de preparação, os horários, por que ele come, a quantidade, frequência, quem prepara, como prepara, certo? Tudo isso deve ser levado em consideração para que a pessoa possa entender como foi que essa doença ela desencadeou. Como a gente já disse, é uma doença idiopática e autoimune, tá? Mas eu tenho que ver se tem alguns hábitos externos que influenciaram ou que aceleraram o processo da diabetes, certo? Incentivar a prática de exercícios físicos e os padrões de atividade. Então, o exercício, ele trabalha e ele é um grande influente para o organismo trabalhar os níveis de tanto de colesterol alto como de glicemia. Eles podem ser tranquilizados e melhorados com o exercício físico. E algumas mudanças no estilo de vida, né? Que é preciso ser feito. E a terapia nutricional é justamente o paciente, ele vai receber um plano alimentar baseado no seu consumo habitual, para não tirar ele totalmente da sua rotina, porque eu não posso chegar e tirar todos os doces de um diabético, óbvio que não, porque ele precisa do doce, porque o doce tem glicose, né? Mas ele vai ter que comer o doce adequado, a quantidade adequada. O doce que eu falo são alimentos que têm carboidrato, né? Literalmente o doce, o pirulito, o chiclete, o chocolate que ele também vai poder comer, mas vai ter que ter um controle. E o nutricionista vai poder dizer a ele qual seria a forma certa, a maneira, enfim. Refeições em horários regulares, sincronizados com o tempação do preparo da insulina utilizada. Então, a pessoa vai ter que ter a dosagem certa, vai ter que fazer a contagem de carboidrato para a insulina, tipo, trabalhar pela quantidade certa. Se eu estou comendo X gramas de glicose, significa que eu preciso de X gramas de insulina para metabolizar X gramas. Eu não posso ter o excesso de insulina, o que também vai me trazer complicações, e eu não posso ter uma quantidade mínima de insulina, porque também pode me trazer alguns malefícios. E não se deve pular refeições. Uma pessoa que é diabética, ela precisa ter um controle adequado e fixo das suas alimentações, né? Então, vocês como técnicos de enfermagem, quais seriam algumas orientações para um paciente que tenha diabetes, né? Primeira coisa que eu aconselho é ajudar o paciente a reconhecer que ele é um paciente crônico. Primeira pergunta que vocês podem fazer ao paciente é: já aceitou a diabetes? Tem muita gente que não aceita que é diabético, que acha que é injusto, a vida é injusta, isso e aquilo. E por não aceitar a diabetes, muitas vezes essas pessoas elas acabam levando a vida como uma pessoa normal. Eu não tô nem aí, não tô nem aí pra nada, eu vou comer o que eu quero. Tá, às vezes não morre ou não acontece coisas graves, mas elas vão vir, as consequências elas vão vir. As lesões micro e macrovasculares, as nefropatias, elas vão chegar. Vai chegar, gente, vai chegar. Então, a gente precisa conscientizar, ajudar o paciente a reconhecer. Já aceitou a diabetes, e uma vez que ele aceitou, é justamente ajudar ele a entender um pouco o que é a diabetes, né? Controlar os seus níveis de glicemia, ajudá-lo a entender como é que deve ser a medicação, o horário, a quantidade, né? Ter um cuidado com os sapatos. Por que sapatos? Porque os pés, muitas vezes, eles têm vasos, microvasos que são frágeis e que uma simples lesão pode acometer todo o sistema circular desse pé, fazendo com que ele possa ter uma falência dos dedos, né? Como a gente vê que tem algumas pessoas que elas têm que amputar seus dedos porque a circulação ela não chega mais naqueles lugares. Então o dedo apodrece, fazendo com que todo o pé seja comprometido, né? Dietas também nas horas corretas, o acompanhamento com o nutricionista é importantíssimo e também o rodízio dos locais na aplicação da insulina, que é um incômodo, né? Um furinho que está fazendo aqui e ali e de uma certa forma esses incômodos eles podem ser variados e pouco a pouco o indivíduo ele vai ter que se acostumar com os determinados locais a qual a diabetes ela está sendo, a diabetes não, a insulina ela está sendo aplicada. Então, gente, no mais, a respeito da diabetes, é isso. Eu vou gravar outro vídeo a respeito da hipertensão, né? E fica faltando hipertensão e a dislipidemia para que a gente possa fechar esse quadro de doenças crônicas. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da diabetes, alguma coisa que gostaria de saber melhor, me procurem no privado que eu estou aberta para explicações. Tchau, tchau!